Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Trader Lab. Hoje, com o mundialmente conhecido Eric Rodrigues, idealizador do Portal Jumba, o maior portal de opções do Brasil. Hoje vai ser um bate-papo onde a gente vai tirar dúvidas a respeito de opções. Vamos mostrar como a gente consegue, através das opções, otimizar os resultados e também minimizando os riscos. Cara, hoje, Eric, muito boa noite, é um prazer ter você aqui. Se você pudesse se apresentar para a galera aí. Boa noite, Felipe, boa noite, Vitor, Gabriel, boa noite, galera, muito obrigado aí, é um prazer grande estar com vocês. Felipe, eu opero no mercado, cara, desde 2004, tá? Estou um pouco velhinho aí no mercado. Que isso. Quando eu comecei a operar opções, para você ter noção, não existia put ainda. A ação do momento, na época, né, que tinha mais liquidez, não era Petrobras, era Telemar. Né? Meu Deus do céu. Você tinha Globocabo, que era a Plim 4, e por aí vai, cara. E aí, quando eu comecei, eu comecei, obviamente, como pessoa física normal, né? A gente tinha muito pouca informação de opções na época, né? Quem começou a divulgar um pouco isso, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, foi o Baster. E eu comecei a estudar, cara, e comecei a me apaixonar pelo negócio, a gostar muito. Fiz um monte de besteira, como acho que a maioria fazia, a gente operava sem ter a mínima noção do que estava fazendo, né? E quando você começa, o mercado é engraçado, cara, porque geralmente você ganha. Eu acho que isso é a maioria em todos os mercados, né, cara? Quando você não sabe o que você está fazendo, é aquela famosa sorte de principiante, né? Exatamente. E aí você começa a acertar, você começa a achar que você é o gênio da garrafa, né, cara? E aí, de repente, essa confiança vai aumentando, você vai aumentando a mão, né? E aí, quando você está bem confiante, o mercado vem e te coloca no seu lugar. Eu acho que essa narrativa passa, acho que, por todos os mercados, seja de day trade, seja de opções, seja para quem opera ações, acaba se repetindo. O Eric, eu queria perguntar para você aqui, antes da gente adentrar ao tema, como que surgiu a ideia de construir o Jumba? O que levou você a construir esse projeto? Como que começou? Qual foi a ideia? Então, pra gente. Como eu te falei, desde essa época eu fui me aprimorando, estudando muito, muito apaixonado, fui aprendendo e desenvolvendo outras coisas. Quando, em final de 2018, eu resolvi montar um grupo de estudo de operações estruturadas. Então, eu chamei um monte de gente para participar, um monte de gente quis entrar no grupo, a gente tinha gente do grupo do mundo todo. Né? E a gente fazia reuniões toda segunda-feira, às 20h. Era para ser reunião de 1 hora, mas a gente geralmente ficava até meia-noite, 1h da manhã, porque todo mundo adorava o assunto, tal, estudando. E com esse estudar, cara, a gente foi criando alguma afinidade num grupo menor e foi vendo que tinha muitas informações, muitas coisas que a gente precisava no mercado e que não tinha, ninguém fornecia, né? Porque você tem essas plataformas aí de análise técnica. Você enxergou uma dor que estava tendo ali no mercado e não tinha ninguém suprindo aquela dor. Na verdade, não era dor do mercado, era dor nossa, entendeu?
a gente viu que não tinha quem fornecesse essas informações, a gente começou a desenvolver internamente e começamos a usar. E quando a gente começou a usar, a gente foi cada vez gostando mais. E aí a gente falou, pô, isso não tem aí, eu acho que seria um negócio que ajudaria muito o investidor de varejo, né? Porque, assim, investidor de varejo não tem condição de assinar uma Bloomberg, cara, né? Então, a gente criar coisas que fossem mais acessíveis e que ajudasse de verdade, né? O cara tem informação que o institucional tem e que o varejo não tem acesso. E aí começamos aí com o Open Interest, né? O mapa de opções, e aí fomos desenvolvendo, trouxemos o conceito do Gama, de exposição do Market Makers. A gente trouxe dos Estados Unidos, fomos os primeiros a falar disso no Brasil, ninguém falava antes da gente. Depois que a gente começou a falar, todo mundo começou a abordar o assunto. Cara, e a gente continua desenvolvendo muita coisa. E logo, logo a gente vai lançar um review da plataforma aí que vai porrar, porque tem muita coisa nova. Eric, pô, golaço. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu sou um apreciador do Gama. O Victor Riffel, que eu vou apresentar agora na sequência aqui, é um disseminador aqui da palavra do Gama aqui internamente dentro da Abel. É incrivelmente assustador como funciona as marcações, os cálculos. Tenho certeza que, cara, quem usa... É uma coisa que o Victor fala muito dos clientes. Cara, quem usa o Gama nunca mais vai querer traçar uma linha de suporte e resistência. Então, já dando essa introdução, agora eu gostaria de apresentar aqui Victor Riffel, nosso head da Mesa Trader, mais de 10 anos de experiência de mercado, que vai conduzir esse bate-papo com você. Vitão, assume a palavra aí, homem. É contigo. Maravilha, maravilha. Paulo, brigadão pela introdução. Eric, eu ia te perguntar justamente anteriormente qual que foi o grande propósito, né, de criar o Jumba. Eu acho muito bacana essa aproximação que a gente vem fazendo, porque, como tu comentou, eu acho que quando a gente vai olhar para o investidor pessoa física e a defasagem que ele tinha de acesso a dados, isso vem cada vez diminuindo, né? A gente está vendo cada vez mais a pessoa física conseguindo acessar dados que antes eram restritos a grandes instituições, mas o ponto o que eu sempre comento com o pessoal aqui não é hoje a falta de informações, e sim pelo contrário, né? O excesso de informações que a gente tem. É informação para tudo que é lado. Eu tenho um grupo de relatórios aqui, acho que tu também deve ter, Eric, o Paulo também tem. Eu tenho um grupo de relatórios aqui que eu recebo 1000 relatórios por dia, né? Então, assim, cara, eu não sei nem qual relatório eu baixo, por onde eu começo a fazer os filtros. Então, realmente, a gente acaba ficando, de alguma forma, bombardeado de informações e às vezes isso mais atrapalha do que ajuda, né? E eu vejo que um dos papéis fundamentais do Jumba é fazer com que a gente tenha uma certa curadoria dessas informações, filtros muito bem refinados, né, de qual informação aquilo me gera para uma tomada de decisão. E já jogando a bola, assim, para ti, Eric, que eu queria te fazer uma pergunta, assim, para ti hoje, qual que é o principal efeito do Jumba, qual que é a principal ferramenta dentro da plataforma que mais clareou a tua visão como trader e que tu usa hoje no dia a dia para te ajudar na tomada de decisão dentro da plataforma? Beleza. Assim, antes de te responder diretamente, é importante a gente falar o seguinte. A nossa convicção, Jumba, é que quem ganha no mercado são os institucionais. O varejo está ali para dar liquidez, entendeu? Que os caras precisam. Então, o mercado é jogado para lá e para cá pelo institucional. E aí, a gente pensando assim, a gente tem dois atores muito importantes no mercado. São os institucionais e são os market makers, que até a gente começar a falar disso, ninguém prestava atenção. E assim, eles são os maiores traders do mercado, cara. Então, aonde a gente focou, Vitor?
entender o que esses caras estavam fazendo. Porque o que eles estiverem fazendo, cara, eu quero saber para eu ou ir junto ou não entrar na frente do trem. Entendeu? E aí, as ferramentas, por exemplo, o Jumba Pro, cara, você tem lá o Open Interest, que é o mapa de opções, né? Você tem o Shark Map, onde você vê lá os negócios diretos passando, e a gente criou um algoritmo para identificar qual que é a ponta, se é compra, se é venda, tal. Em tempo real, o cara vê o que os caras estão fazendo lá. Aquelas boletas gigantes, cara. E o Market Gamma, que te mostra como é que o market maker está posicionado e aonde, mais ou menos, ele vai ter que reagir, né? Aonde ele vai ter que tomar alguma ação. Então, na verdade, Vitor, hoje a gente precisa olhar para esses 3 pontos, cara. Eu preciso acompanhar o Open Interest, eu preciso acompanhar o Gamma e vou acompanhar o Shark Map, por quê? Para ver as boletas que estão saindo ali. Porque, de repente, beleza, eu vou montar uma estratégia de baixa para o Banco do Brasil. Aí tu vê começar a passar só boleta de call para alta. Call. Você vai entrar na frente do trem? Não, né, cara? Sim. Entendeu? Então, eu acho que no dia a dia, o que a gente mais usa é isso, que é para você fazer uma leitura quantitativa do mercado, né? Porque a gente tem os 3 aspectos. Você tem a análise fundamentalista, a análise técnica, gráfica, né? E a análise quantitativa. E hoje a gente busca ajudar e especializar os nossos assinantes aí, a nossa comunidade, nessa parte quantitativa. Perfeito, Eric. E até uma pergunta que eu queria te fazer, quando a gente olha para o mercado de opções, a gente muitas vezes tem aquele trader que vai olhar para as opções especificamente, vai trabalhar paralelamente somente os derivativos, com risco delimitado, estratégias de volatilidade, depois a gente pode até adentrar nesse tema, e a gente tem muito comum aqui no escritório, até por isso que a gente trouxe hoje, eu trouxe a ajuda dos universitários, né, trouxe aqui a minha mesa de opções para falar sobre o tema, né, depois deixar o espaço ali, porque o Vitor tem uma pergunta. A gente tem do outro lado o investidor que está utilizando as opções em conjunto com algum ativo que ele tem em carteira. Então, aquele cara, ele tem Banco do Brasil, ele tem Petro, ele quer se proteger, ele quer maximizar um retorno. Hoje, tu enxerga as opções sendo um instrumento mais para operações paralelas, operações conjuntas, ou que esses 2 universos podem conversar em conjunto? Cara, a beleza das opções, por que opções é um negócio apaixonante, Vitor? Pela extrema flexibilidade que as opções te dão, entendeu? Você pode fazer de tudo com opção. Você pode, inclusive, substituir os ativos, se você quiser, né? Você sabe que você tem estratégias aí, 1001. Sim. Então, você pode fazer proteção de carteira simples, né? Você pode fazer alavancagem, né? Você pode usar a opção para delimitar um intervalo que você acredita que o papel vai estar. Você pode fazer uma estratégia para alta, você pode fazer uma estratégia para baixa. Isso expondo uma fração do capital que você teria que expor se você estivesse trabalhando com ativo, né? Perfeito. Então, a alavancagem é muito forte. E talvez por isso tem muita gente que quebra operando opção. Porque o cara não consegue avaliar direito o tamanho da mão que ele vai operar em relação à carteira que ele tem. Porque, cara, ninguém quebra operando opções se você operar com responsabilidade, cara. Tá? A tendência no longo prazo vai ser você ser vitorioso, porque a maioria perde. Então, assim, dá para fazer de tudo, cara. Maravilha.
Acho que o Vitor tem uma pergunta, tá com a mão levantada, vou deixar ele perguntar. Boa, Vitor. Obrigado, Eric. Primeiro, cara, prazerzão falar contigo. Não sei se estamos Prazer escutando é bem, meu. pessoal. Tudo certo? Estamos ouvindo. Boa, Eric, eu sou quase o xará do Vitor Hugo, né? Sou Vitor também. Primeiro, te parabenizar pela plataforma, é um prato cheio, de fato, para quem trabalha, para quem opera, para quem é apaixonado de opções. Enfim, Obrigado. somos. E, cara, para continuar mais ou menos no tema que a gente estava conversando, a gente falou muito sobre Gama e olhando um pouquinho da plataforma, me chamou muito a atenção o Break-Even Gama Theta, né? As bandas BGT. Primeiro ponto que eu acho até legal para passar para o público direto também. Como que essa banda ela é calculada? Porque eu imagino que o conceito implicado ele seja muito em cima de a variação do Theta compensar o custo, a variação do Gama compensar o Gama compensar o Theta. Isso. Exato, eu imagino que seja muito nesse sentido. Mas, de repente, para o varejo, e que é o foco da plataforma, de repente, como o investidor PF ele consegue utilizar esse recurso para conseguir se posicionar em determinado trade. Eu acho que, de repente, é um ponto legal para passar. Mas aí, Vitor, eu tenho que ser bastante sincero com o pessoal e com você no seguinte sentido. Ali, você não pode pegar um indicador e operar em cima dele, cara. Sim, sim. Tá? Porque você vai ter indicadores que vão ser complementares para fazer a tua leitura. Então, o break-even Gama Theta, como você falou, ele é calculado, aqui não vai dar para colocar tecnicamente tudo, mas ele basicamente é baseado em todas as posições que a gente tem no mercado, ele vai te dizer uma faixa que o ativo precisa caminhar para compensar o Theta. O que é o Theta, né? Para o pessoal que não sabe, é a grega que descreve a perda, o desgaste no tempo do valor da opção, né? Então, todo dia, se o papel ficar parado, se o ativo não se mexer, a opção vai estar perdendo valor, né? Esse é o Theta. Para que você que está posicionado não perca esse valor, o break-even Gama Theta te diz quanto papel precisa caminhar, ou seja, o que o efeito do gama, né, que é a aceleração do delta, vai ter como efeito no preço da tua opção para compensar o valor do Theta que você está perdendo. Então, na verdade, esse indicador, eu vou dizer para você que ele vai ser muito mais útil para você enxergar o intraday. Não vai ser um indicador para você olhar estruturas assim para prazo mais longo ou até para o mesmo exercício. Uhum. Não é. O Gama é muito mais útil para isso. Entendeu? Porque no Gama você vai conseguir acompanhar o posicionamento do market maker e aonde vão estar as resistências e tal. Então, assim, pelo Gama, por exemplo, você pode fazer assim, tem uma resistência lá, ou tem uma Jumbo Wall, ou a Call Wall, que a gente chama, na Petrobras ou no Banco do Brasil, lá no 24. Então, de repente, se eu olhar que o mercado tá sem barreiras nesse caminho, eu posso chegar lá e montar uma trava de alta, por exemplo, com a minha vendida lá no 24. Uhum. Entendeu? Posso montar um booster, né? Posso montar um monte de coisa. Quero fazer minha venda coberta. Eu posso vender a opção lá, se eu não quero ser exercido. Uhum. Entendeu? Agora, com o break-even Gama Theta, já não dá para você fazer isso. Concordo. Pode ser de um dia para o outro, pode estar completamente diferente o intervalo. Tá? Não, legal.
Turma, antes de passar a palavra para o Luca, que o Luca tem uma pergunta ali também, eu sei que muitos que estão nos escutando, né, devem estar escutando termos novos como teta, gama, e pensando como que esse universo me ajuda a ganhar dinheiro dentro do mercado, né? E aí até jogando a bola para ti, Eric, para o pessoal que ainda não tem tanta familiaridade com o mercado de opções, o cara, antes de começar a operar, ele deve obrigatoriamente dominar muito bem todos esses conceitos, do que é o teta, o que é o gama, como que isso afeta a operação dele, ou tu acredita que ele pode dar os primeiros passos ali sem dominar tanto esses conceitos e depois ir estudando? O que tu acha que hoje é imprescindível para o cara que vai fazer a primeira operação dele com opções? Primeiro, eu diria para você, Vitor, o cara não precisa dominar, né? Então não precisa fazer um PhD nas gregas, entender as derivadas de segunda ordem, de terceira ordem. Não precisa, mas precisa entender o que cada uma é, para você entender qual que é o efeito que ela vai ter na estratégia que você está fazendo. Exatamente para te prevenir de fazer besteira, tá? Inclusive, eu vou aproveitar aqui o espaço e vou falar. Quem quiser aprender opções, estiver interessado em se aprofundar, tal, a Jumba também tem a nossa parte educacional, né, o Jumba Academy, e tem um curso lá que é o Código das Opções, que vai desde o início, a gente pega na mão do cara até estratégias um pouco mais avançadas, entendeu? Mas assim, não dá para você entrar em opção, começar como eu comecei lá em 2004, sem saber o que está fazendo, cara. Porque a chance de dar errado é altíssima, tá? Então, aquele pessoal tem muito que... vocês já devem ter visto muito aqueles canais de call, né? Ganhe 500%, aí o cara bota propaganda, 200.000%, tal, na opção. Aí os caras vê aquilo lá, vai igual o jogo do tigrinho, né? Não, vou entrar nisso aí, vou botar porque eu vou ficar rico com isso. E a gente sabe que não é assim, né, cara? Se você pensar de forma responsável numa carteira de investimento, você sabe que você vai pegar uma parcela pequena do teu capital, não superior, por exemplo, a 1 a 2% no máximo, para colocar nessas estratégias de mais risco. Porque esse 1 ou 2%, tendo essa rentabilidade, essa alavancagem altíssima, já vai contribuir muito para a rentabilidade do teu portfólio, cara. Perfeito, Eric. Eu vejo comumente, acho que não só eu, mas todo mundo que gosta de mercado financeiro deve ser bombardeado com aquelas propagandas de saia do mercado de ações, em opções você ganha 500%, enquanto a ação rendeu apenas 3% no período. E aí a galera faz essas comparações nominais, né, sem fazer de fato a comparação real, e de alguma forma parece que o mercado de ações não faz mais nenhum sentido, né? Então a gente só deve operar opções porque lá os retornos são explosivos. Mas quando a gente começa a fazer os cálculos da maneira correta, a gente vê que na verdade é tudo uma questão de perspectiva e calcular corretamente os lotes, né? Mas perfeito, dúvida respondida. Vou deixar o Luca ter uma pergunta aí, tô com a mão levantada. Boa, obrigado. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, tá bom? Tudo certo. Prazer. Tudo certo. Prazer é meu. Primeiro, parabenizar ali também pela plataforma, eu acabo utilizando bastante, principalmente a posição, o Shark Positions ali, então acaba me ajudando bastante na tomada de decisão aqui. Mas a minha dúvida também, eu queria saber como eu posso utilizar uma parte específica da plataforma para tomada de decisão aqui na parte do market gama. Porque tem as bandas onde possuem o mínimo, possuem o máximo, e tem a parte de flip ali que acompanha o movimento do ativo. Eu quero saber, na tua tomada de decisão, como é que você utiliza as bandas ali para, até se puder dar um exemplo de montagem de operação, utilizando as bandas. Então, Luca, o que a gente faz? Você abre lá o Market Gama, você tem lá a faixa do gama positivo e a faixa do gama negativo. E aí você vai olhar aonde o ativo está, né? Então, essa é a primeira leitura que você vai fazer, é saber em que zona
o ativo está andando, se ele está na zona do gama positivo ou gama negativo. Por quê? Porque no gama positivo a gente sabe que o market maker vai atuar contra o papel. Tá. Tá claro? Claro. Então se o papel subir, o que o market maker vai ter que fazer? Vender papel. Tá? Ah, mas por que ele faz isso? Porque ele não gosta do papel? Não, para fazer o delta hedge dele, né? Porque o negócio dele não é ganhar com o movimento de papel, o negócio dele é ganhar no spread, tá? Se tiver no gama negativo, a gente sabe que é o contrário. Ele impulsiona o movimento do ativo. Então, se o ativo estiver caindo, cai mais, porque ele entra vendendo. Por isso, você deve ver muitas vezes, quando o mercado começa a cair, dá uma porrada, de repente cai mais ainda. O que é isso? É exatamente esse efeito do market maker tendo que vender mais ainda para fazer o head dele, e aí ele ajuda o mercado a descer com tudo de elevador. Por isso que a gente fala... mercado sobe de escada e desce de elevador. Por quê? Então, muitas vezes a gente ouviu esse termo, mas, pô, da onde que veio isso? Como é que é? Isso explica muito para a gente. E aí, você fez essa leitura, você vai ter os pontos extremos. Esses pontos extremos vão ser os suportes e a resistência principal. Mas ao longo dele, se você abrir a plataforma e olhar lá embaixo desse gráfico, tem um outro gráfico de barras. Esse gráfico de barras é que gera as linhas que o Vitor adora. Entendeu? Sim. Que são os suportes e resistências ali que estão te mostrando as áreas aonde ele vai ter que atuar. E quanto mais volume tiver, mais forte vai ser aquilo. Então, vamos imaginar que você está olhando, você quer operar Petrobras. Aí você está olhando lá, ele está no gama positivo e tem uma jumbo wall lá no 48, por exemplo. Então, você vai buscar estratégias. Eu acho que o papel vai subir. Eu acho que Petrobras vai ganhar muita grana com esse negócio de petróleo, vai subir. Então, eu posso fazer o quê? Bom, nesse exercício, eu posso montar uma estratégia, uma estrutura, e aí eu abro um parênteses, eu não gosto de operar opção a seco. Não gosto. Eu só opero estrutura. E aí, o que você vai fazer? Você vai botar a tua vendida nesse ponto. Como eu estava falando. Eu vou montar uma trava de alta. Aonde? Bom, eu já sei que a minha vendida vai ser no 47. Aí eu boto a comprada no 46, no 45, o que eu quiser pagar. Não, vou montar um booster. Então, a minha vendida do booster vai estar onde? Vai estar lá no 47. Entendeu? Entendi. A mesma coisa para baixa. Se você estiver enxergando lá para baixo, a mesma coisa. Você vai sempre procurar os principais suportes lá para você posicionar a tua estrutura. Entendi. Boa, agregou bastante. Obrigado, Eric. Boa. Eric, eu tenho uma pergunta para te fazer, até para o pessoal que está na live e ainda não tem acessado a plataforma do Jumba. Fica o convite aqui, porque é uma plataforma muito robusta, muito completa. Alguns termos técnicos que a gente está usando aqui é da plataforma, né? Então, assim, pensem o seguinte: se a mesa institucional do escritório usa a plataforma, acho que não tem, né, validação prática maior do que essa, do quanto que é valioso essas informações que a equipe do Jumba consegue gerar para a gente. E lá dentro da plataforma, a gente até comentou aqui um pouco mais cedo, a gente tem uma ferramenta chamada Shark Map.
como se fosse mapa dos tubarões, né, para a gente identificar o que os tubarões estão fazendo no mercado. E lá dentro do Shark Map, a gente consegue, eu digo, a equipe do Jumba com os algoritmos, conseguem identificar negócios diretos, ou seja, negócios que talvez não saiam a olho nu ali no book. Eric, como que vocês fazem para identificar essas posições dos players, se muitas vezes ela não sai no book direto, se ela é um negócio, se ela é um negócio que sai talvez no balcão, como é que vocês fizeram para mapear isso? E o que seria isso, né? Exatamente. A gente criou o Shark Map, como eu te falei, a gente quer saber o que o institucional está fazendo. Então a gente quer saber o que ele está operando, o que ele acredita para o mercado e para cada papel. Então a gente criou esse mapeamento onde a gente faz esse roteamento aí, né, esse scanner das operações em tempo real. Bateu uma operação lá, você está olhando o book, não apareceu, mas de repente passou uma estrutura gigantesca em Ambev, por exemplo, né? Aí você fala, pô, o que será o que esse cara está querendo? Porque geralmente quando passa o negócio direto, é identificado como direto, mas você não sabe o que foi compra e o que foi venda. Então a gente criou o Shark Positions, que é um algoritmo proprietário nosso, exatamente para identificar essas pontas. E aí eu consigo saber o que o cara está fazendo, entendeu? Se ele está fazendo uma fence, se ele está fazendo uma sigo, se ele está fazendo simplesmente um box, se ele está fazendo um booster, uma trava de alta, entendeu? Então isso te dá uma visão muito mais clara para você saber que lado que os caras estão apostando, entendeu? Além de muitas vezes a gente pegar alguns, entre aspas, sortudos que fazem operações ali na surdina, né? Eu não sei se vocês devem lembrar do caso de Americanas, né? Tá. Lembramos, infelizmente. Americanas é um caso assim bem legal para a gente usar como exemplo, porque assim, no dia que a Americana aconteceu, estourou o escândalo lá do balanço, 6h30, 5 horas da tarde, passou uma estrutura gigante em lojas americanas apostando na queda do papel. Todo mundo sabe que lojas americanas não era um papel que tinha volume de negócio em opções, né? Papel totalmente sem liquidez em opções, era um negócio assim. Aí, do nada, apareceu isso. Quando bateu 6h30 da tarde, estoura tudo, aí, cara, o cara deu muita sorte, cara. Boa. Acho que até o Matheus levantou a mão aqui, vou deixar ele fazer a pergunta. Tá bom. Boa, Joia. Eu acabo utilizando bastante a mesa e também acho que até a ferramenta como um todo, tá? E muitas vezes eu acabo casando ali tanto o Jumbo ao Walls quanto o índice de qualidade, que eu acho que vocês falam bastante sobre isso, né? E aí, até para a gente entender, né, como é que que tipo de métrica vocês olham para considerar um índice de qualidade de calls ou de put relevante? A gente olha, Matheus, assim, no backtest que a gente fez, a gente achou que é relevante os volumes acima de 5 milhões a descoberto e com IQ acima de 1,2. Você já deve ter visto lá na plataforma que a gente chama de barreiras, né? As barreiras são as posições que seguem esse critério, tá? Que tem mais de 5 milhões a descoberto e um IQ de 1,2. Né? No nosso backtest, 95% das vezes o ativo não passa. E quando passa tipo 4% do strike, entendeu? Sim, talvez eu
não sei se entendi corretamente, mas acho que talvez tenha muito a ver também com o Delta Hedge, né? E o Market Gamma como um todo. Pode ser, exatamente, porque aquela posição a descoberto pode ser um market maker dando liquidez, entendeu? Sim, joia. Pode ser. Só não dá para a gente saber exatamente quem é. Ali não dá. Boa, obrigado. Boa. Eric, eu tenho uma pergunta legal para te fazer, acho que muitos devam se perguntar também, que é o seguinte: da mesma maneira que eu comentei que hoje o problema não é a falta de informações, e sim o excesso, né? Muitas vezes, quando a gente está começando no mercado de opções, o mesmo acontece com as mais diversas possibilidades que a gente tem em estruturas, né? Tem até um livro aqui brasileiro, de um autor bem conhecido que, se eu não me engano, agora talvez erra o número para um número ou outro, mas lá dentro acho que tem 170 estratégias com opções. Né? O cara que está começando nesse universo e se depara com 170 estratégias deve pensar assim, caramba, ou são 170 oportunidades ou são 170 furadas, né? O que eu faço com todas as opções aqui? E aí a pergunta que fica é: todas as 170 estratégias, na tua visão, são válidas? E se não for, como é que o cara encurta o caminho? Na tua visão, o que são as estratégias que realmente com assimetria, onde eu consigo tirar dinheiro do mercado mesmo? Claro que cada um vai ter a sua visão, market maker tem uma, tesouraria tem outra, pessoa física tem outra, mas na tua visão, se eu pudesse simplificar aquele universo, o que tu enxerga hoje como as principais oportunidades? Cara, eu acho que para quem está começando, o cara primeiro precisa entender o que é uma put, o que é uma call, né? No segundo degrau, ele precisa entender o que são as travas, né? E assim, fazer trava de débito, nunca fazer trava de crédito quando ele está começando, porque é mais difícil entender a mecânica disso para quem está começando, né? E aí depois saltar para estratégias que te ajudam a maximizar o resultado, tipo um booster da vida, entendeu? Uma broker wing, fazer uma borboleta, mas não uma borboleta que o pessoal faz, uma borboleta ATM, que a borboleta é cara pra caramba, né? Não, eu quero fazer uma apostinha lá, então eu vou botar uma borboleta ATM, né? Se o papel andar, beleza, você vai ganhar um troco ali. Agora, em relação ao que você falou dos 170 estratégias, cara, ó, me perdoe, mas o cara não precisa disso. Se o cara tiver no arsenal dele, cara, 5 estratégias, cara, o cara tem um arsenal que dá para ele fazer muita coisa, muita coisa. E eu vou te falar, sinceramente, o que eu gosto mais de fazer e o que eu ganho é collar, cara. Tem coisa mais simples que um collar? Não tem, cara. Entendeu? Até, Eric, esses dias eu vi uma que tu montou, né? Acho que até é legal para a galera entender, assim, né? Vamos voltando aqui uns passinhos, né? O Eric falou sobre a gente começar com estratégias a débito e não a crédito, né? Porque nas opções, basicamente, a gente pode montar uma estratégia que eu recebo para fazer ela, e tem outras estratégias que eu pago para fazer. E na maioria delas, se tiver tudo montado certinho, essas que eu paguei para fazer, o meu risco se limita a esse valor que eu coloquei lá. Então, por isso que o Eric comentou que é importantíssimo eu começar com operações a débito, porque eu botei lá R$1.000, vamos ver no que acontece. O pior cenário, eu perdi aqueles 1.000. Claro, cuidado, tem que estar tudo montadinho, certinho, né, pra gente não ficar com nenhuma ponta descoberta e depois o rombo ser maior. Mas se ela tiver montada certinho, o que eu botei lá na montagem da operação é o meu risco. Então, por isso que ele comentou sobre começar a débito. E agora, ele trouxe um exemplo de collar, que eu acho que é muito legal. Até, Eric, esses dias eu recebi uma mensagem
no WhatsApp da equipe do Jumba, aquela ficou na minha cabeça uma semana, assim, me cutucando, assim, eu tentando montar uma estrutura parecida, onde tu montou uma estrutura com uma collar, até para o pessoal entender, a collar ela é uma estrutura com capital protegido, e basicamente, naquela que o Eric conseguiu montar, ele pegou algumas distorções no mercado, e ele montou uma estratégia que no pior cenário, ele ganhava lá um percentual acima do CDI, agora o Eric vai me corrigir quando eu terminar a frase aqui, mas, por exemplo, 110% do CDI, e no melhor cenário ele poderia sair com 300% do CDI, 400% do CDI, caso, né, o ativo fosse na direção da collar que ele montou. Então, olha que bacana isso, né? O próprio Eric, que tem uma experiência gigantesca, disse que, cara, a gente não precisa olhar para aquelas 170 operações. Às vezes tem uma que outra ali que, quando a gente encontra essa distorção, então às vezes, pô, vou focar só na collar. Entende o que é a collar, vê como que ela funciona, entende como é que as calls e as puts conversam entre si ali e foca naquela operação collar. E aí não é sempre que o mercado vai te entregar de bandeja aquela operação. Vão ter alguns momentos em que o mercado vai te apresentar. Até se quiser pontuar algo, Eric, sobre isso, mas eu lembro essa collar que tu mandou lá no WhatsApp, eu fiquei, caramba, ele montou uma estrutura perfeitinha, ele estava redonda. Então, cara, essa estrutura, para mim, 95% do que eu faço está nisso, né? E nas variações do collar, né? Aquela que eu montei, que eu mandei lá no grupo, era uma variação, que inclusive vou aproveitar para fazer outro jabazinho aqui. A gente está fazendo uma mentoria, começamos há 2 semanas, uma mentoria focada só em collar. Porque você imagina o seguinte, se você já construiu um patrimônio, vamos supor que você tem lá 1 milhão, Vitor. Você vai colocar 1 milhão numa estratégia com opções? Não vai, nunca. Só se o cara estiver muito louco, né? Por quê? Porque você tem um risco de perder tudo. Então você não vai fazer isso. Agora, numa estratégia como essa, onde você está totalmente protegido, você pode colocar 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões e dormir sossegado. Sossegado. Porque na pior das hipóteses, o que você vai acontecer? Eu vou ficar no 0 a 0. Não ganhei nada, mas também não perdi, né? Então, quando a gente vai montar essas operações, primeiro, a gente precisa entender bem o que é o collar, como é que a mecânica dele funciona, como é que são as variações, porque quando eu olho um collar, vamos dizer assim, papai e mamãe, às vezes, dependendo da volatilidade, ele te dá um potencial de taxa bom. Mas esse potencial de taxa bom, às vezes é 2%, 3%. Existem variações do collar que, dependendo da volatilidade, na última eleição, por exemplo, cara, que a Petrobras chegou a bater, cara, quanto que foi? Acho que foi 80% de vol, né? Acho que foi 80% de vol. Ou 60%, um negócio assim. Tava dando para você montar collar, cara, com potencial de 8% no mês. Aí, cara, porra, você faz uma operação dessa no ano, porra, metade do seu ano já está garantido. Perfeito. E Eric, quando e por que o mercado te dá uma oportunidade de bandeja dessas? É papel do trader fazer esse screening do mercado para encontrar uma distorção? Quando essa distorção é encontrada, não tem alguém mais rápido do que eu para pegar essa operação? Tem plataformas como, por exemplo, o Jumba que me ajudam a encontrar isso? Sim, porque... em outras palavras, para a gente encontrar uma operação que está pagando 8% sem risco, provavelmente tem alguma coisa distorcida no mercado, né? Porque não existe almoço de graça. Sim. E como que eu faço para encontrar essa distorção? Por que ela é gerada em alguns momentos também? Sabe o que acontece, Vitor? Aqui a gente tem um negócio muito interessante para a gente, que são as puts. As puts aqui no Brasil,
De que tipo que elas são? São europeias, né? Então aqui a gente não tem put americana. Então, o que acontece com essa put europeia? Ela só pode ser exercida quando? No dia lá do exercício. No dia do exercício. E a call não, né? Então, quando eu começo a deslocar essa put no tempo, o que acontece com a precificação dela? Vai ficando cada vez pior. Então, isso não é vamos dizer assim, não é momentâneo, não é um estalo, Vitor. Te dá tempo, entendeu? Não é aquele negócio Perfeito. que tem uns robôs lá, cara, batendo, quando você vai lá já não tem mais. Não, é uma operação muito mais tranquila, que te dá tempo de avaliar, de pensar, de fazer os cálculos, ir lá e montar. Tá? Pena para a gente que no Brasil, quando a gente pensa em períodos mais longos, quase não tem liquidez nas puts. Sim. Porque se tivesse, cara, ia ser uma festa. Porque muita gente reclama do mercado brasileiro, tal. Estados Unidos é a Disneylândia, tal. Só que Estados Unidos não dá para fazer essa operação, por exemplo. Sim. E aqui dá, porque essa distorção de tempo faz criar uma distorção na precificação a nosso favor. Sim. Tá? Basicamente, não é somente uma distorção de precificação de volatilidade. Não. É o fato da gente ter numa ponta uma europeia, do outro lado uma americana, que a passagem do tempo dela faz a gente ter essa distorção de preço nas duas pontas. Exatamente. E também tem isso que, quando você pega uma opção um pouco mais longa, né, o θ da call vai ser muito maior que o θ da put. Sim. Então a gente acaba pensando em quê? Em capturar essa diferença. Entendeu? Essa diferença acaba virando rentabilidade para a gente. Sim. Né? Eric, até aproveitando de uma forma bem simplista, se pudesse falar para o pessoal o que é esse tal de θ aí que tu tenta capturar. Então, o θ, gente, como eu tinha falado no início, é uma das gregas, tá? E é a grega que mede a depreciação do valor da opção no tempo. Então, se eu tiver se eu olhar uma opção lá e tiver um θ de 5 centavos, eu sei que, se passar um dia e o papel não se mexer, aquela opção que valia R$1, amanhã ela vai estar valendo 95 centavos. Ou seja, se eu estou com esse θ a meu favor, eu estou ganhando 5 centavos. Se eu estou com θ contra, eu estou perdendo 5 centavos. Tá? Boa. Até uma analogia que eu faço aqui para o pessoal entender o θ de uma maneira bem simples é o seguinte: acho que todo mundo aqui, ou a maioria, acompanha futebol, né? E já deve ter em algum momento pensado, pô, hoje eu vou apostar aí que meu time vai ganhar. Eu sou gremista, por exemplo. Eu vou apostar que o Grêmio vai ganhar hoje é terça, mas amanhã, quarta-feira, o Grêmio vai ganhar o jogo. Aí beleza, o jogo não começou ainda, tá lá, aquecimento e tal, o pessoal tá no vestiário, e eu vou lá e apostei que o Grêmio vai ganhar. Ou seja, peguei lá, vou dobrar o meu capital, botei R$100 que o Grêmio vai ganhar, se ele ganhar eu saio com 200. Aí imagina que o jogo começou, 5 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, e o jogo tá quanto? 0-0. Vocês concordam comigo que lá no aquecimento, antes do jogo começar, eu apostei na vitória do Grêmio? Quando que é mais provável? Antes do jogo começar, que eu tinha o primeiro tempo inteiro e o segundo tempo inteiro, ou agora que eu já estou nos 30 minutos do primeiro tempo e o jogo está 0-0. Vocês concordam comigo que, se eu quiser desistir da minha aposta, eu não quero mais apostar, o Grêmio está jogando mal, vocês concordam comigo que aos 30 do primeiro tempo
os caras vão depreciar minha saída? Eu falo, ó, Vitor, tu apostou lá antes do jogo começar, agora o jogo já começou, tá mais improvável dele ganhar. O que os caras estão me falando em outras palavras? Vitor, o tempo passou, conforme o tempo foi passando e o teu time não foi mostrando efetividade, a probabilidade agora do Grêmio ganhar é menor, então eu vou te pagar menos. Mas foi basicamente o efeito do tempo. Agora tenho menos tempo de jogo, o meu time não andou para cima nem para baixo, ficou ali estável, e o tempo, depreciou a minha aposta. Então é basicamente isso que acontece no mercado. Muito boa a analogia, Vitor. Gostou? Muito boa, muito boa. Então é mais ou menos como se fosse isso. Os caras estão me pagando menos porque o jogo já começou e o Grêmio agora tem menos chance de marcar. Então isso é uma das gregas, né? É o teta, depois a gente vai ter a volatilidade, depois a gente vai ter o delta, vai ter o gama e assim por diante. E bom, Eric, agora faltando aí 7 minutos para a gente encerrar a live, para o pessoal que está assim, né, hoje escutou vários termos novos, eu tenho certeza que está todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, eu não sabia que tinha oportunidade de ganhar aí 8% numa operação sem risco, como o Eric falou, ou fazer 500% do CDI em alguns momentos. E aí o pessoal deve estar, pô, mas eu não entendo teta, gama, todo esse linguajar que o pessoal trouxe, vou ter que estudar muito. Então, para o pessoal que vai sair hoje com um tema de casa, o que tu acha que são os primeiros passos, por onde o cara deve começar, para também não se desanimar, né? Pegar um livro de um Dynamic Head do Taleb, que é 1000 páginas falando grego, né? Pô, pra galera não se desanimar também, por onde o cara deve começar, Não. quais são as dicas que tu dá? E até quem está começando, não fique muito focado em volatilidade também, tá? Volatilidade é um segundo passo, depois desses primeiros passos que a gente falou, de você saber o que são as opções, entender as gregas, entender as travas, aí depois você começa a ir beliscando aí essa tal dessa volatilidade, tá? O que eu acho que o cara precisa para começar, Vitor, é primeiro estudar, cara. Sabe por quê? Tem um negócio muito misterioso que acontece aqui com a gente no Brasil, que é o seguinte, cara. Você, para se formar em medicina, você precisa de quanto tempo? 5, 6 anos, né? Acho que 6 anos, né? Eu fiz engenharia, precisei de 5 anos. Aí o cara vê um negócio desse de opções, em uma semana, ele quer ser expert no mercado. Cara, com um negócio que é o mais sensível, que é o nosso patrimônio, cara. Entendeu? Não tem lógica nenhuma. Então, a primeira coisa que precisa ter é começar a estudar para entender e saber o que está fazendo, tá? E aí eu convido aí quem tiver interessado, gente, para vir para a comunidade da Jumba, porque o Vitor está lá com a gente e tal. A gente está muito preocupado sempre com a formação do trader. Então, a gente troca ideia nos nossos grupos, tem os nossos cursos, o pessoal pergunta, tal, as mentorias. Então, nós estamos sempre preocupados em preparar para o cara poder ter mais chances de vencer quando for operar, né? Porque a gente não está aqui para garantir que alguém vai ganhar dinheiro, não é isso. Mas aumentar as nossas probabilidades de sucesso, né? E a gente só aumenta se tiver realmente preparado, sabendo o que está fazendo, Vitor. Ô, Eric, deixa eu dar uma pergunta para você. Ó, a gente está caminhando para o final e eu sempre gosto de fazer perguntas de curiosidades, porque pô, a galera encontra em você um grande mestre, mas a gente sabe que todos os mestres teve um começo. Eu queria perguntar para você, qual foi a operação que mais te ensinou no mercado na questão financeiramente? Financeiramente, cara, foram operações a descoberto. Então eu digo para vocês, não façam. Foi a paulada mais doída? Não opere a descoberto. Entendeu? Não opere. Nem que você tenha que cobrir com delta negativo, lá como a gente fala, deixar um espaço lá de
prejuízo, só que você deixa o teu prejuízo sempre definido, entendeu? Porque quando você entrar na operação, você já tem que estar com o teu risco definido, entendeu? Porque acontecem momentos no mercado que são totalmente irracionais, né, cara? Você viu o que aconteceu na pandemia, né? Agora, no final do ano, essa alta que deu do nada, né? O índice andou trocentos pontos sem motivo nenhum, né? Então, isso pode trazer uma dor muito forte se você não estiver operando do tamanho adequado que você pode, né? Eu já vi gente, vocês já devem ter passado por essa experiência, né? Eu já vi gente perder casa, carro, isso aí demais, entendeu? Cara, Porque quando dá porcaria, o que acontece? A corretora vai lá e, pelo sistema de risco, ela tem que te estopar a revelia, cara. assim, E aí você sai a qualquer preço e sai no pior momento e com a pior perda, e talvez uma perda dessa seja o game over, cara. Entendeu? O cara exato. não se recupera mais, cara. Eu acho que, assim, uma boa prática que eu sempre passo para os meus clientes, ô Eric, é nunca perder num dia um valor que você não possa recuperar no dia seguinte. Então, trabalhar sempre com um stop financeiro fixo, e aí dentro, obviamente, né, você trouxe uma provocação bem legal, que é o que eu sempre falo. O trader, o operador profissional, ele tem um risco pré-definido. Então, se ele já está olhando a operação, ele vai ver com quantos contratos ele consegue colocar para entrar naquela operação. Então, ele vai ver quantas opções ele consegue adquirir para entrar dentro de um stop fixo ali, né? Um stop financeiro fixo. Obviamente, ele sempre, primeiramente, deve ser técnico, e aí, beleza. Então, essa aqui é a margem que essa é a margem que eu preciso de preço para proteger essa operação. Beleza, agora deixa eu ver dentro dessa margem quantos contratos eu consigo colocar para poder participar disso. É essa visão que um trader profissional tem. Eu acho que você compartilha também disso, né, o Eric? Não, com certeza, Felipe. Assim, eu diria que, cara, o trader nunca vai expor, cara, por exemplo, mais que 10% do portfólio dele, cara. Entendeu? Eu acho que 10% ali vamos dizer assim, é um stop que te dá a possibilidade de, ao longo do tempo, você recuperar. Porque mais que isso, começa a ficar muito complicado, cara. Não, com Muito certeza. complicado. Você faz aquela estratégia, por exemplo, que muita gente fala e gosta de fazer, o will. Eu vou vender put para comprar o papel, né? Então o cara está vendendo put, beleza. Aí eu te pergunto assim, o que aconteceu com quem vendeu put de Magalu a R$ 22? Vixe. Quando que o cara vai recuperar esse capital? Ele ficou com as ações. Ficou com as ações a quanto? Entendeu? O cara pagou 22, a ação foi, sei lá, para 50 centavos, né? E muitas vezes o cálculo de assunção completamente equivocado, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a gente falou agora há pouco, tem que saber o que está fazendo, quais as consequências, os efeitos que aquela operação pode trazer para você. E aí eu acho muito importante, a gente está tendo esse papo aqui, Vitor, porque os assessores aí que são vocês, cara, são peça fundamental, né? Perfeito. O cliente poder trocar ideia com quem conhece o assunto, com quem sabe, porque vocês são assessores, a gente pode ser sincero, a Sim. minoria dos assessores conhece de opções. Minoria. A minoria, entendeu? Então, assim, ter uma equipe igual de vocês aí, que o pessoal entende, tá? Você fica muito mais confortável para. Pô, Vitor, eu estou pensando nessa estrutura aqui, o que você acha? Me dá a tua avaliação aí, tá bom assim, não tá? O que você está achando do risco? Cara, isso é muito importante, muito bacana.
Perfeito. Eric, muito obrigado. Tá respondido. Eu queria, gente, eu preciso liberar o homem, porque senão daqui a pouco é o Corujão. Antes eu queria saber quem tem uma pergunta. Eu acho que o Luiz tem uma pergunta. Ô, Luiz, eu vou transferir para você. E para a gente encerrar, quem tiver pergunta, já deixa a mão levantada que a gente vai finalizando aí com a pergunta da galera para eu poder liberar o Eric. Luiz, a palavra está com você. Eric, boa noite. Boa noite a todos, aliás. Boa noite, prazer falar contigo. Eu na Expert em 2024, troquei uma ideia rápida. Eu lembro. Até do lado do Vitor. Cara, eu sou um trader que estou iniciante, tenho no máximo uns 25 anos de bolsa aí, não passa disso. E opção para mim, cara, sempre foi um desejo e uma dor, porque eu sou um cara que gosta de estudar muito, e para mim, cara, o que eu não entendo, eu evito de mexer. Para mim, é de uma dificuldade assim, fora do comum, e eu entendo, porque é algo realmente muito eficiente e muito complexo, né, na estrutura, não é algo só comprar e vender, existem, né, o Vitor comentou aí de 170 possibilidades de uso de formas de opções, mas a minha pergunta no básico, o Jumba me ajudaria, por exemplo, a montar uma carteira de ações, por exemplo, de um valor mais alto, onde eu queira carregar minhas ações compradas e fazer, e ela me determinaria quais seriam as puts que eu poderia comprar, topando perder todo, como se fosse agindo da forma mais básica nas opções, que é como um seguro. Em caso, eu consigo fazer esse cálculo para, tipo, perdi 10 mil em Petrobras, a put compensou com X, por exemplo. Isso é possível? É uma coisa assim? Eu preciso fazer um curso para aprender a fazer isso no Jumba? Assim, o que eu te aconselho de coração vem para a Jumba, assina o CDO, que é o Código das Opções. Tenho certeza que você vai gostar, porque é o curso mais completo do Brasil no mercado de opções. E aí eu te digo assim, dá para fazer o que você quer tranquilamente, cara. Por exemplo, assim, tem uma operação, Luiz, que chama Fence. Na Fence, o que você faz? Eu tenho uma ação, eu quero remunerar ela um pouquinho, tal, mas eu tenho medo que essa ação caia. Eu vou vender uma call, com esse prêmio dessa call, eu vou pagar um seguro parcial. Entendeu? Então, por exemplo, se a ação cair R$5, eu consigo proteger 3. Tá? Então, dá para fazer isso? Dá para fazer tranquilo. Entendi, perfeito. É porque, assim, na verdade, como eu sou um especialista em índice, eu chego aqui 8 da manhã e saio 8 da noite, normalmente. Então, assim, para mim, tentar fazer um curso complexo, como eu sei que esse é valoroso, todo mundo comenta que é um curso excepcional e etc., para mim é um pouco difícil. Então, eu queria saber se eu consigo começar, pelo menos, de alguma maneira, assinando a plataforma, e que lá eu consiga fazer pequenos testes num carrego de ação, entendendo qual é a opção. Existe um tutorial, existe alguma coisa onde eu assinando eu vou saber, ou isso inicialmente já começa com o curso? Cara, o que a gente tem lá, Luiz, a indicação de puts para você vender para quem quer comprar o ativo, encarteirar. E venda coberta, que é o quê? Para quem quer remunerar a carteira, entendeu? Mas aí a gente tem o FIT é nosso scanner de estratégia. Tem vários tipos de estratégia, então essa Fence tem lá. Então você pode entrar lá, por exemplo, e olhar, nesse papel aqui, qual que é a melhor Fence para eu montar? Poxa, excelente, entendeu? Excelente. Isso aí tem. Tá? Perfeito, perfeito. Então, não precisa. Então, em tese, a plataforma ela é auto-intuitiva a ponto de você, mesmo no básico, conseguir utilizar o iniciante dela ali. Sim, tem os tutoriais e tal. Mas eu ainda te falo de coração. Invista esse tempo nesse conhecimento, cara. Nem que você faça durante um ano todo, entendeu?
vou assistindo um pouquinho, porque, cara, você vai ter muito resultado, tenho certeza. E como você opera o índice, cara, você ainda não está usando o Trader Flow ainda? Cara, eu uso as gamas todo santo dia, porque eu sou um cliente ávido, Bom. atento. Então, na hora que abre o índice, meu grande head de mesa me dá um conforto desde a nossa conversa, eu fiquei esperando para realmente, assim, a gente vai deixando as coisas passar, mas lá na Expert nós falamos sobre isso e eu falei a mesma coisa que eu estou falando agora. Preciso realmente falar com o Vitor amanhã para ele me ajudar a assinar o Jumba aí, e vou fazer isso amanhã cedo, que eu sei que é uma ferramenta que eu não tenho ninguém no mercado que não elogie muito. Realmente, tem muita coisa aí no mercado, estou há muitos anos, e realmente essa aí é uma ferramenta que eu acho que eu nunca vi ninguém não elogiar muito. Você está Parabéns. gostando, né, do Gama? Ah, é sensacional, sensacional. Uso Tá muito, bom. uso muito. Sim. Valeu, obrigado. Obrigado a você, Luiz. Perfeito. Temos aqui mais uma mão levantada para finalizar. Preciso liberar o homem. Raka Raka, que isso? Qual é o nome? Boa noite. Raka mesmo. Opa! Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui, objetivo direto devido ao tempo. Essas marcações aí, o Eric, ela me ajuda no índice no dólar aqui? Também. Questão de defesa, onde tem muita call put. Isso, exatamente. O Vitor está usando muito, eu sei. O Luiz está usando. O que acontece, cara? Geralmente, o pessoal opera fazendo análise gráfica, né? Então, olha lá onde está o suporte e tal, a resistência do índice. O nosso são suportes e resistências, só que eles são quantitativos. Eles vêm, não é do sentimento, não. Eles vêm de alguma coisa concreta, que é a posição do market maker. Então, aonde ele vai ter que reagir? Seja na ponta do suporte ou seja na ponta da resistência. E aí você começa a criar faixas aonde você vai tradar, entendeu? O pessoal que usa a Haka, tem gostado muito, viu? Beleza, obrigado. Perfeito, Nada. então, time, mais alguém? Senão eu vou liberar o homem, senão daqui a pouco ele vai desmaiar de fome aqui. 8 horas da noite. Eric, quero agradecer de coração você pela parceria, quase 8 horas da noite. Você aqui com um bando de maluco falando sobre opções, muito amor pelo mercado. Quero te agradecer pela disponibilidade, quero agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento, batendo esse papo com a gente. Alguém levantou a mão? Não? Quero agradecer a todos. E, Eric, muito boa noite. Eu vou disponibilizar aqui nesse vídeo que vai estar no YouTube o link da Jumba. Ô, Victor, eu acho que o Regis falou que tem uma promoção para a galera da live aqui, né? Temos, pô, já achei que tu ia passar batido. Não, antes, por favor. Turma, eu sei que muitos que estão aqui ainda não se aventuraram no mundo de opções, né? Operam índice, dólar, mas lembrando o que o Eric comentou, hoje o Jumba é uma plataforma muito completa para quem opera opções, para quem opera mercado futuro, day trade, swing trade, direcional, arbitragem, seja qual for a tua metodologia operacional, a equipe do Jumba tem muito a entregar. Eu acho que é por isso que cada vez mais a gente, como escritório, vem fortalecendo essa parceria para que vocês tenham acesso a isso. E para selar tudo isso que eu estou dizendo, não ficar só na teoria, a gente ir para a prática, tá? A gente tem aqui algumas condições especiais. Deixa eu até pegar aqui para não falar besteira. Aqui, ó. Vamos puxar aqui para gente. Cupom. Vou pesquisar cupom aqui no meu WhatsApp e já achamos. Aqui, ó. No plano anual, se vocês usarem o código AVEL35, vocês vão ter 35% de desconto. AVEL25, 25% no plano semestral. E AVEL50, vocês vão ter R$50 de desconto no plano mensal para o primeiro mês, tá? Turma, isso é válido para clientes Avel, então caso tenham pessoas aqui que ainda não são clientes Avel, fica o convite para conhecer o nosso trabalho. E assim, o que eu acho que é muito legal de comentar, né? Do lado do Jumba,
tem uma equipe muito especialista e dedicada nessa parte de geração de dados, de fortalecer a comunidade trader, trazer informações, insights do lado institucional, mas eles também não conseguem ver tudo, ou seja, não conseguem ver as posições, margens, garantias, como que está a conta de vocês. Então eu acho que esse elo entre Jumba, escritório de assessoria, Avel representando aqui essa parte mais de visão de dentro da carteira, eu acho que esse conjunto soma muito e consegue entregar muito valor para vocês na ponta final, tá bom? Perfeito. Eric, muito boa Obrigado, noite, cara. muito obrigado, boa noite e obrigado a todos que ficaram até o final. Encerro assim o nosso papo. A quem está no YouTube nos assistindo, muito boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o horário que você esteja vendo. Siga-nos nas redes sociais e aqui embaixo do vídeo, mais uma vez, vou deixar o @ do Jumba, vou deixar o link de abertura aqui de conta na Avel, vai deixar um contato direto aqui com a nossa assessoria, que a gente também te linka junto com o pessoal da Jumba. Fechado? Boa noite, turma. Valeu, Victor. Valeu, Eric. Obrigado. Obrigado, gente. Alô, boa noite. Abraço. Prazer. Valeu, Abraço. turma. Valeu. Abraço Tchau, para tchau. vocês. Tchau.